Olá, conversa de peso de hoje vai falar de jornalismo e, claro, muito de literatura. Minha convidada de hoje, natural do Rio de Janeiro, filha do seu Ernesto, da dona Lenice, estudou jornalismo na Unicinos e na Cevale. Iniciou como estagiária de jornalismo no Jornal NH, tendo passado pela Folha de Novo Hamburgo, pela Revista Expansão, pela Rádio Progresso. Rata de biblioteca e apaixonada por literatura. Mãe da Duda, trabalhou com assessoria de imprensa para empresas e órgãos públicos. Hoje é assessora de imprensa da nossa Universidade Fevale e redatora do seu portal Temas Preferidos. Hoje teremos uma conversa de peso com Aline de Mello. Aline, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer estar de volta aqui à Vale TV. Obrigada pelo convite, por me receber. Tenho certeza que vai ser um papo gostoso. Falar de ti é fácil, quero ver tu falar de literatura com a gente aqui, dando aula, que nem o Temas Preferidos gosta de dar. Quantos livros por ano tu tá lendo aí, Aline? Olha, eu confesso que nos últimos 2 anos... Tá puxando essa média Brasil para cima bastante, legal. Eu tento puxar assim. Eu consigo manter por ano mais ou menos 30 livros. Puxa vida. Já foi mais, Uou. né? Mas é uma meta que eu nem acho muito legal ficar contando, né? Porque eu acho que a leitura é uma coisa que deve ser tão espontânea, tão viva na gente, mas é bom pra gente em momentos como esse, né? Quantos livros tu leu? E se isso de alguma forma puder inspirar ou estimular outras pessoas, e até a mim mesma, né? Poxa, eu li 30 esse ano que vem quero ler mais, eu acho legal. Da onde vem esse amor aí? Olha, eu venho de uma família que nunca me deixou faltar livros, né? Então eu penso que isso vem do meu pai e da minha mãe de 2 formas bem diferentes, né? A minha mãe, ela sempre foi, né? Ela é aquela pessoa que está sempre agitada, sempre buscando atender todo mundo, cuida da vida dela, ajuda os outros. E ela sempre me estimulou muito na questão da educação, né? Eu nunca a vi com um livro na mão, sentadinha, lendo ali. Mas ela nunca me deixou faltar livro. E o meu pai, ele era um grande contador de histórias. Ele leu muito na juventude, ele assistiu muito filme, então ele trouxe isso para a família, né? Embora também eu não tenha visto ele lendo, porque não tinha tempo, porque a vida dele era dedicada ao trabalho, mas era isso, assim, meu pai me contava muita história, e ele tinha uma coisa muito engraçada, que ele começava a contar uma história, e eu achava que aquela história era dele, né, que ele tinha inventado, eu achava, meu Deus, que coisa legal meu pai contando isso. Chegava a determinado ponto da história e dizia assim, esse é o livro tal, esse é o livro A Ilha Misteriosa, do Júlio Verne, então tu vai numa biblioteca, procura e termina de ler. Ele fazia isso. Então, assim, isso é uma lembrança muito forte. Que sacanagem! Sem spoiler! Ele fazia muito isso. Ele contava histórias e, às vezes, ele adaptava as histórias que ele ouvia e contava pra gente, né? Então, é uma memória muito, muito rica que eu tenho, né? E esses dias pouco tempo atrás, coisa de 1 ano, eu encontrei a edição da Ilha Misteriosa que eu tinha adquirido quando ele comentou isso, sabe? Foi uma coisa muito legal. Então, acho que vem daí essa curiosidade, porque quanto mais a gente lê... E tu foi ler pra Duda depois? Sim, a Duda, ela nunca... Porque ela já gosta de ler, né? Ela lê, tá lendo até mais que eu fico muito orgulhosa disso. Mas aquilo, é no tempo dela, né? Ela tá com 17 anos, então passou a adolescência, assim, aquele período que não lia, que fazia o que era obrigado na escola. Mas a Duda lê muito, né? Mas sempre teve livros ao alcance dela, de acordo com a faixa etária, né? Nunca, nem que fosse para decorar o quarto, né? Aquela coisa que chamava atenção, colorida, mas ela sempre teve contato com livros. Então hoje ela tem a biblioteca dela no quarto, tem os livros dela, e ela lê muito, isso me deixa muito orgulhosa, e a gente já está naquela fase assim, de debater as mesmas leituras, né? Então, às vezes isso acontece, a gente está lendo a mesma coisa e para conversar sobre, isso é muito legal, muito gratificante, né? Como é que é essa vinda do Rio de Janeiro para cá, hein? Carioca da Gema, veio parar aqui nesse lugar, nesse mar maravilhoso do Vale dos Sinos. Eu cheguei, nasci no Rio de Janeiro, eu e o meu irmão, a minha irmã é de Alagoas, né, os meus pais são nordestinos, mas morávamos no Rio de Janeiro e em função de trabalho, né, meu pai precisou ser transferido para Porto Alegre, uma terra para nós até então totalmente desconhecida. Chegamos aqui, eu tinha 7 anos de idade, o frio foi que nos pegou, valendo, assim, a gente chegou no verão e quando chegou o inverno a gente achou que ia morrer. E assim, a minha vida toda foi, né, eu me considero gaúcha, né?
sei que sou carioca porque está lá no documento de identidade, tenho parentes no Rio, que a gente conversa de vez em quando, vou ao Rio de vez em quando, mas virei flamenguista, virei simpatizante do Inter e colorado, mas sou flamenguista, né? Esse simpatizante do Inter rendeu, aliás, uma homenagem muito bonita ao teu pai, né? Ah, Uma sim. crônica do Dia dos Pais. Que história é essa, hein? O meu pai, ele sempre foi flamenguista, então ele é aquele típico nordestino que nos anos 60 foi para o Rio de Janeiro e foi lá ganhar vida e aí virou carioca, assim como eu acabei virando gaúcha aqui. Mas eu aprendi a gostar de futebol com meu pai, né? Então faz 12 anos que ele faleceu, mas a gente ficou durante muito tempo, assim, as recordações que eu tenho com ele é sentada na frente da TV, tomando uma cervejinha e discutindo o Flamengo. Ele xingava muito o Zico, desde que o Zico perdeu aquele pênalti na Copa, mas era apaixonado pelo Flamengo. E quando ele veio para Porto Alegre... Lembrando que o Brasil não foi classificado por causa do pênalti do Zico, né? Mas ele tinha aquela imagem... Aquilo aí teria mudado o rumo da história, claro, né? Ele tinha aquela imagem, assim, mas era uma relação de amor e ódio. E quando ele veio para Porto Alegre para preparar a nossa chegada, os amigos dele levaram ele para assistir Grêmio e Flamengo no Olímpico. E aí foi um horror, né? O Grêmio acabou com o Flamengo. E ele ficou muito bravo e disse, não, eu nunca vou torcer para esse time aqui. Lembra que ano foi isso? Foi na década de 80. Só que foi aquele 6-1 da semifinal Eu sei que foi um sacode. Da Copa do Brasil ali, 2-2 lá, 2-0 Flamengo ganhando, viramos no segundo tempo, empatamos no segundo tempo, e aqui 6-1 pro Grêmio. Eu era criança, mas eu lembro que ele chegou assim... Faz tempo que o Grêmio não faz uma dessas ali. Faz tempo. Então ele botou na cabeça que ele ia ser, no Rio Grande do Sul, ele ia torcer pro Inter, né? Até pela identificação da cor e tal, mas principalmente por causa disso. E aí o sonho era ir assistir um jogo do Inter no Beira-Rio, e sonhando que um dia viesse Inter e Flamengo também, pra gente poder assistir juntos. E aí calhou que lá na 98, acho que era, eu trabalhava no Jornal NH. Naquela época ainda não tinha o trem até aqui. Uhum. Então, para ir para Porto Alegre de trem, a gente teria que ir de ônibus até Esteio pegar um trem e chegar lá. E aí era mais fácil naquela época adquirir ingresso também, né? Aí a gente, vamos pro jogo? Vamos pro jogo. Então, pegamos um central até Esteio. E aí a ideia era pegar o trem, só que a gente chegou lá e tinha um pessoal organizando um ônibus, né? Vai entrar bastante gente aqui, tem casal, tem família, tem não sei o quê. Daí o pai, vamos. Tá. Só que quando a gente entrou no trem, no ônibus, aquela fumaceira, assim, né? Coisa, e aquela alegria, e eu fiquei com muito medo, né? E o meu pai muito protetor, sempre ali comigo, né? Graças a Deus a viagem foi muito tranquila, né? Não, nenhuma intercorrência. Chegamos no estádio, era cada um por si. E depois a gente se encontrava de novo para ir embora até Esteio. E era Inter e Juventude, final do Gauchão. Acho 98, 97 ou 98. Eu sei que o Inter perdeu de 1-0 e o Juventude ficou campeão. Mas durante o jogo, meu pai muito assim, ele me abraçava, eu na frente dele, ele me abraçando assim. E eu nunca vou esquecer aquela sensação daquele abraço. Só que o pessoal começou a brincar com a gente, né? E dizia que, isso aí é muito nova pra ti, velho. Aquelas piadas de estádio mesmo, né? E começaram a falar muito, assim, eu nervosa. E ele dizia, não, fica tranquila, né? Tá tudo certo. E ele abraçado em mim. Aí, de repente, ele olhou pra trás, assim, muito brabo, né? Pô, gente, é minha filha. E aí começou um sogro. E foi muito divertido. A gente brincou muito aquele dia, assim. Naquela época que não era tão perigoso estar no estádio, né? Infelizmente, esse tipo de brincadeira, às vezes, hoje pode ocorrer. Mas eu vejo muitas famílias hoje no estádio também, né? Mas as pessoas têm medo de ir no estádio, né? A gente vive um processo de gourmetização do futebol, né? Infelizmente, que peneirou pelo ingresso caro. Talvez essa minha observação caiba mais, assim, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, onde acontecem episódios mais violentos, né? Não que aqui esteja de barbada, porque Grenal sempre é Grenal e assim por diante. Mas quando eu disse assim que ir ao estádio era mais acessível, também tem isso. A questão do ingresso, principalmente. Tá muito caro. É muito difícil. Deixou de ser um esporte realmente popular, para ser um esporte elitizado. Um programa elitizado. Então, essa história com meu pai tem muito mais detalhe, né, que a gente acaba deixando, assim, mas a essência da coisa toda ainda está muito presente em mim. E quando eu contei essa história, como eu estou contando para ti aqui, contei para o Lelo, Aurélio Decker, quando eu trabalhava na Folha de Novo Hamburgo. Já tinha se passado, acho que uns 2 ou 3 anos. E a gente estava em agosto.
E aí ele me desafiou, né? Quem sabe tu conta isso no jornal, escreve uma crônica. Aí eu fiquei ali assustada e pensando, meu Deus, né? A responsabilidade de assinar um texto que era diferente daquele que eu estava acostumada a fazer na redação no dia a dia. E acabou que essa crônica foi meu presente para o meu pai, né? Coisa linda. É. Como é que foi essa escolha pelo jornalismo, hein? Essa vocação que tu segue hoje com tanta galhardia, né? Pois é, eu fiquei muito na dúvida até o final do ensino médio, mas eu sabia que tinha que ser alguma coisa ligada às palavras, né? Então eu tinha vontade de fazer letras, tinha vontade de fazer história, filosofia, tudo dentro dessa, né? Até que eu estava em Porto Alegre um dia conversando com uma amiga, que tinha uma amiga que fez vestibular para jornalismo. E a gente começou a conversar sobre o jornalismo, né? E aí eu percebi que muito da minha vida até ali, muito das minhas curiosidades, muito dos meus interesses tinham a ver com essa profissão. E aí eu decidi, né? Então, aí eu fiz um teste vocacional só para, não, vamos ver se é isso mesmo. E aí o teste vocacional deu jornalismo e educação física. Educação física pela identificação com o esporte, através do jornalismo também, né? Mas, então é jornalismo, e aí minha dúvida acabou. Mas ali, né? Os 45 do segundo tempo do ensino médio. Hoje a gente tem muito menos redações que nós tínhamos, né, Aline? Não está muito fácil ser jornalista, mas a gente está vendo muita gente chegando dentro do jornalismo, né? A Duda está caminhando para isso também? A Duda decidiu fazer jornalismo. Filha, claro, filha do jornalista Eduardo Pires também, né, com a Aline de Mello. Dois pais jornalistas, muito naturalmente, né, acabou não caindo longe do pé. Na verdade, ela tinha tudo para ver. Mas não vai para a redação, provavelmente. Pois eu não sei. A Duda tem um espírito muito livre, né? Como é característica da idade dela, assim, eu fico muito ansiosa em ver essa aptidão dela. Não sei como vai ser o exercício do jornalismo, não só para ela, mas para essa geração que está vindo. Mas ela tem assim uma inclinação, isso ela disse, né? O jornalismo esportivo ou jornalismo de moda. Coisas que ela presenciou muito durante a vida dela, né? Vendo o meu trabalho. Então, assim, eu sei que ela vai encontrar um cenário totalmente diferente do que eu encontrei quando eu comecei, mas eu acho que o jornalismo tem uma essência, e essa essência eu sei que não se perde. Ela vai trabalhar com a essência, pelo menos. Espero que sim. Aline, tu passaste muito menos tempo dentro de redação de veículo, verdadeiramente, muito mais produzindo conteúdo de outras formas, né? Como é que é esse momento hoje de estar assessorando uma grande instituição na nossa região e também tocando o teu portal, né, o Temas Preferidos, onde tu escolhe do que tu quer falar e pauta sempre a gente, as pessoas que te leem, que te acompanham com os assuntos que tu mais gosta? Uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, e talvez o Temas Preferidos, né, como portal tenha surgido disso, é o criar conteúdo. Criar conteúdo e transmitir conteúdo produzido por colegas e por meios, né, que abordam a questão da saúde, qualidade de vida, comportamento. E quando eu estava fazendo uma assessoria de imprensa em uma empresa de moda, de calçados, eu sentia muita falta disso. Fazia freelancers, né, para agências e tal, mas eu sempre tive aquela vontade de ter o meu próprio negócio, o meu próprio veículo, dessa forma, que eu pudesse produzir o meu conteúdo. E durante esse tempo que eu fazia assessoria de imprensa, era uma coisa que eu gostava muito, que era a moda, né, uma marca incrível, uma marca de calçado de luxo, então a gente tinha muito mercado para trabalhar assessoria de imprensa. Mas eu pensei, não, eu posso criar um projeto um pouco diferente. Naquela época, não existia assim os recursos que a gente tem hoje como redes sociais, então era mais difícil em termos de divulgação. E com pouco recurso também eu comecei a fazer ali o boca a boca, o meu trabalho de assessoria acabava me ajudando de uma forma ou outra, mas eu sempre busquei ficar nesses dois lados da balança para equilibrar a minha produção no jornalismo, né? Fazer assessoria de imprensa é muito gratificante, é ótimo tu representar um cliente, ou uma ideia, um serviço, e ver que os teus colegas estão apostando nessa ideia, estão acreditando, não só no serviço e no produto que tu está sugerindo, mas também no teu próprio trabalho. Isso é legal, tem essas duas coisas, né? Então, hoje mesmo, terminei de fazer uma clipagem de um trabalho que eu fiz para assessoria, e aí tu vê aquela produção, isso é muito gratificante. Por outro lado, também é bom de encontrar o Rodrigo e dizer, olha, recebi o link lá do Temas Preferidos, aquela matéria é muito legal, passei para o meu amigo e tal.
Então é isso, o jornalismo para mim hoje são esses 2 lados, mas que me movem muito todos os dias. Então eu acordo e penso: "Como é que vai ser meu trabalho hoje?". Então eu sei que eu vou ter assessoria de imprensa, que eu vou ter a Fevale, vou ter outros clientes, vou ter o meu site. E aí o desafio é equilibrar tudo isso. Está funcionando por enquanto, né. Me preocupa muito o futuro dessa comunicação com o advento, sobretudo, o avanço da inteligência artificial, né. De que forma tu acha que essa nossa profissão fica bagunçada, tua sobretudo, né, bagunçada a partir dessa perspectiva, onde para ser uma boa assessora de imprensa vale mais os contatos, o conhecimento da técnica do que propriamente a escrita, que talvez possa ser feita de outros meios, né. Na assessoria de imprensa, quando eu produzo um texto, né, quando o jornalista produz um texto, a ideia é que a ideia não, a proposta ou a essência do negócio é de escrever um texto, né, bem construído, com informações claras, mas às vezes não dá. Chega assim: "Olha, eu tenho uma sugestão de pauta para ti, fulano inventou um carro, funciona assim, assado, liga para ele aqui e faz a matéria". O jornalista vai lá e faz a matéria. Essa questão da tecnologia, ela fica meio de fora, assim, porque é aquilo, é o boca a boca, é o contato. E o que eu acho que vale muito, né. Então, nesse ponto, eu acredito que a tecnologia, ela fica em segundo plano. Mas quando tu vai produzir um conteúdo, se eu sou o jornalista que recebeu a sugestão de pauta, eu preciso ter cuidado. Eu preciso pesquisar, eu preciso comparar. A inteligência artificial, ela é ardilosa, ela é muito boa, né, mas eu tomo muito cuidado em usar isso, assim. Hoje mesmo, a gente estava conversando lá na Fevale sobre como é que ela disse? A inteligência artificial, fake, já existe isso também. Ela Então, inventa coisas ela do inventa, nada, inventa a coisas. informação, o dado, a jurisprudência no direito, Exato, isso acontece já, e é muito da perigoso. cabeça dela, né. Então eu tenho muito medo disso, muito receio, né. Então eu acho que a pesquisa e a conversa, a busca do conhecimento ali bem, analógico, ainda é importante. Quero falar dessa paixão, temas preferidos e principalmente ciclo das estações. Que projeto é esse? Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Aline de Mello. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a jornalista, escritora, a literata Aline de Mello, no oferecimento de Sicredi Pioneira, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, Fevale nos permita aqui, né, fazer referência ao nosso patrocinador, nosso parceiro, a nossa faculdade INH, que você conhece, você tem conhecimento, vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Lockfair, fechaduras e acessórios. Minha Fevale também. Ô Aline, estava te provocando antes de irmos para o intervalo, né? Mas antes disso eu quero te puxar para uma conversa que em algum momento comentou, e a gente não entrou nela aqui nessa entrevista, que foi a oportunidade que tu teve de entrevistar ainda estagiária, monstro do jornalismo, da comunicação, Pedro Bial. Um monstro, né? Sim. Pedro Bial, ele sempre foi meu ídolo, né. Então quando eu me lembro assim, ó, de
começar a admirar trabalhos na televisão, profissionais da televisão, para mim era o Pedro Bial. Então eu tenho lembranças muito claras dele no Hollywood Rock, na queda do Muro de Berlim. Verdade. Né? Então essa versatilidade dele de fazer coisas diferentes, a inteligência dele sempre foi uma coisa que eu persegui muito, assim. Então ele era ali meu ideal, né? Então não perdia nenhum programa jornalístico da Rede Globo por causa do Pedro Bial. E aí eu trabalhando no Jornal NH, que o Jornal NH para mim foi eu nunca vou esquecer, eu passava de ônibus com meu pai na frente ali na BR-116 e tinha aquele letreiro enorme do NH, né? E eu ainda estudante, eu dizia, pai, eu vou trabalhar aqui, vou trabalhar aqui. E aí eu estava lá, né? Fazendo estágio na seção de variedades, que foi uma editoria assim que caiu para mim como presente, né? Ah, tem vaga, editoria de variedades, vamos lá. E um dia a gente recebeu uma sugestão de pauta, que era para ter sido uma notinha. Ah, o jornalista Pedro Bial vai estar em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, dando uma palestra. Era essa, né? Então era isso que a gente veio fazer, dar uma notinha de 4 linhas, né? Aí eu falei para a editora na época, a Jane Catarina. Jane, vamos lá, né? Ela, não precisa. Mas aquela vontade, né? Meu Deus, quando é que eu vou encontrar o Pedro Bial de novo, né? E eu insisti. Aí ela disse, não, mas a gente não tem como, a logística, não sei o quê, não tem motorista, mas eu arrumo um motorista. Aí eu fui por conta. Eu disse assim, se eu for, posso fazer entrevista com ele? Ela, pode. Tipo, né? Arrumei um carro, fui de forma particular, assisti a palestra, cheguei no assessor de imprensa na época lá, o Almir Freitas, e disse, eu quero fazer uma entrevista com ele. Ele me olhou assim, mas eu disse, pro Jornal NH. Não, mas ele não tem como fazer entrevista, ele vai sair daqui e vai direto para a TVE. E aí ele brincou, né? Só se fosse no carro com ele fazendo entrevista. Eu disse, eu vou. Qual é o carro? Ah, é aquele ali. Eu me mandei para dentro do carro e fiquei lá esperando. Fiquei 5 minutos dentro do carro. Eu falei, não, daqui ninguém me tira. E de repente ele entrou no carro e sentou do meu lado. E aí eu com o gravador, né? E aí eu fiz a entrevista. E ele, queridão? Muito atencioso, muito... Porque ele tinha ido para falar com estudantes, com jovens. Claro, né? Que ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Sim. Ali. Com eles e contigo, no caso, né? Eu imagino assim, todo mundo me desafiou, né? Para ver até onde ia. Então eu fiz a matéria, dei uma matéria de meia página, né? Com uma foto dele. E foi muito bacana, assim. Foi uma coisa que eu prestei um serviço, porque a matéria foi muito informativa, muito boa. E também realizei um sonho, né? E ganhei autógrafo, e aquele autógrafo ficou lá no meu mural durante muitos anos. No carro, né? Com o Pedro Bial. É. Dá para dar uma crônica boa também, né? Como nascem temas preferidos, hein? Como é que tu pensa eles? Não, vamos tirar essa ideia do papel. No começo sem grana, né, Aline? Na verdade, ele surgiu como um portal, como um site, pela falta de recurso, pela escassez do recurso, né? Há muitos anos atrás, eu tive uma revista impressa, né? Então, na época que o impresso era muito caro, então eu confesso que faltou um pouco de planejamento para se organizar, para manter essa publicação, mas era isso, era uma revista de variedades, né, com foco em qualidade de vida, comportamento, cultura, tudo que o Temas Preferidos tem. E eu fiquei muito frustrada por não conseguir levar esse projeto adiante. Fiquei triste, mas eu disse, não, né, passaram-se alguns anos, eu vi né, sites crescendo, né, pessoas investindo em projetos. Eu posso colocar o meu também na roda. E aí fui atrás. Montei o site, fui atrás de uma empresa que montou para mim, dividi ele em assuntos, né, que são... E aí veio o desafio do nome, né? Na verdade, eu tinha um blog, né, chamado Temas Preferidos, que era uma coisa mais opinativa ali, eu falava de um livro, de um produto que eu tinha usado, mas eu não queria ter esse apelo de influencer na época, né? Esse termo nem era tão usado na época, mas eu não queria ter esse apelo, eu queria fazer jornalismo, eu queria... E aí eu pensei, não, então vou resgatar essa ideia da revista, que vai ser uma revista digital, e vamos fazer o site. E ele nasceu assim, né, já com as editorias que tem hoje, cultura, comportamento, saúde, qualidade de vida, educação, e veio dessa As vontade, editoras, né? te mandam os seus lançamentos para que tu leia e avalie, né, para que tu faça a leitura desses livros, né? Existe uma coisa entre as editoras de livros que eles, principalmente as maiores, como Companhia das Letras, Rocco, selecionam parceiros, né? O que acontece? Eles vão mandar, sei lá, 5 livros, tu vai escolher 2 ou 3, vai ler e vai fazer a resenha. Esse é um compromisso que eu tenho medo de ter,
né? Porque acaba que eu não faço só isso, né? Apesar de gostar de ler. Então, o que tem funcionado é o seguinte, eu estou sabendo que vai sair um lançamento pela Companhia das Letras, quero muito ler esse livro. Faço um contato lá, me apresento, algumas já me conhecem. Me manda um exemplar que eu quero ler e fazer uma resenha. E aí eles mandam. Isso é muito legal, assim, essa relação que eu tenho com editoras, tanto pequenas quanto grandes, né, que já conhecem esse trabalho. E tem ali a parte de cultura, que é lançamento, né? Vou receber um release sobre um livro, vai estar ali o que a editora mandou. Aí ela manda o livro também, daqui uns, sei lá, um mês, algumas semanas, vai sair a minha opinião sobre o livro. E aí isso vira também, essas tuas reminiscências sobre a vida e sobre o mundo, vira também ciclo das estações, né? Um projeto presencial, um evento onde a cada 6 meses recebe amigos, pessoas que te acompanham, que gostam de ti, do teu trabalho, para um refresh. Isso. Foi em 2019, né, que eu pensei assim, eu gostaria de fazer um ciclo de palestras, né, trazer os temas preferidos para o debate ao vivo. Porque eu encontrava muitas pessoas que estavam conhecendo o site e falavam, né, e aí às vezes num grupo de amigas, 2 ou 3 conversando, aí eu pensei, poxa, podia fazer um encontro do temas preferidos. Isso era junho de 2019. Mas não, né, pode ser mais que um bate-papo, pode ser uma coisa que vai agregar com palestra, e aquilo foi vindo, pode ser numa manhã, dividir os assuntos do site conforme as palestras, gratuito, né, para ajudar alguma instituição, porque eu queria era reunir as pessoas. E aí eu pensei, puxa, mas vai acontecer daqui a 3 meses. Eu calculei o tempo que eu poderia organizar isso, vai ser em setembro. Setembro começa a primavera, que é a minha estação preferida, né? Como é que vai ser? Pode ser o ciclo das estações. Poxa, ciclo pede mais, né? Pede eu posso construir uma coisa legal, que vai ser o ciclo das estações realmente. A cada estação, a cada temporada, um evento assim. Então ele nasceu dessa forma. Nasceu na primavera de 2019. E depois, eu acho que eu consegui fazer 2020 ainda. Mas aí veio a pandemia. Talvez acho que eu tenha feito um antes da pandemia. E aí as pessoas vieram e dizem, faz online, tá todo mundo fazendo online. Não, posso fazer qualquer outro evento online. Fiz algumas lives, né, naquela época da pandemia, mas o ciclo das estações, ele é presencial. Ele é para as pessoas se reunirem, é para os profissionais mostrarem a sua... diferente ali, né? E uma coisa que me deixa muito orgulhosa, muito feliz, é observar durante o evento, né, quando um palestrante está falando alguma coisa que alguém da plateia pergunta, e aí começa aquela troca. É isso que é a essência do ciclo das estações. Então, eu tenho tido muito apoio, muito assim, profissionais maravilhosos nas suas áreas que aceitam participar do ciclo, que colocam conhecimento ali à disposição das pessoas. Eu tenho feito amigos no ciclo das estações, amigos que estão se reencontrando, e também uma coisa que me deixa muito orgulhosa é ver que negócios e relacionamentos se constroem a partir do ciclo das estações. Né? Eu vejo pessoas, eu conheci tal coisa no ciclo das estações, encontrei um editor de livros e consegui escrever meu livro e ele editou, sabe? Já tive disso. Então é uma coisa que me deixa muito feliz de poder realizar isso. Muito bem, muito bem. Eu adorei conversar contigo, sempre bom estar contigo. Já acabou. Poder contar um pedacinho da tua história, poder falar um pouquinho sobre a tua trajetória, mas principalmente sobre as tuas reminiscências, sobre o tanto que tu ecoa com o teu jornalismo, com a tua escrita, com a tua visão de mundo. Sempre muito gostoso participar da tua generosidade. Obrigado. Fico muito feliz também de fazer parte da tua generosidade. Quero dizer que é um prazer estar aqui contando a minha história para ti. Peço que acessem lá o temaspreferidos.com.br, nas redes sociais, o @temaspreferidos. A gente está aceitando sugestões de pauta, isso é muito legal. E que também busquem conhecer um pouquinho mais da Fevale, né, nossa instituição, que eu tenho o maior orgulho de estar nessa equipe, né, que é capitaneada pela Solange, e que é uma instituição realmente que faz a diferença aqui na nossa região, entre tantas outras que a gente tem. Eu acho que a gente é muito privilegiado aqui nessa região. Verdade. E eu quero pedir um pouquinho só de tempo para falar também do Teatro Fevale, né? Por favor. Teatro Fevale, que... Beijo, Patrícia Escócia. Que é um patrimônio, uma coisa que a gente tem aqui que me enche de orgulho. Eu não encontro outra palavra, né, a não ser falar de orgulho do Teatro Fevale, que é uma casa que acolhe muita gente. Então, assim, quem não conheceu ainda, que conheça, que busque. Temas Preferidos faz muita parceria, muitas promoções para promover acesso ao teatro, e que, né, tem essa visão, essa certeza de que o Teatro Fevale é um presente para a gente.
Beijo, Patrícia Costa. Beijo, Sol, da Fevale, coordenadora da comunicação, né? E um convite, né, para acompanhar o ciclo das estações, nossos temas preferidos e, principalmente, quem puder apoiar, apoiador, né? De várias formas, inclusive financeira. Em setembro é o próximo, lá na Sempre Blend. Blend Coworking, que é a nossa casa do ciclo das estações. Estaremos lá, então, em setembro. Bem, no oferecimento de Sicredi Pioneira, Mercado Feiras e Eventos, Faculdade INH e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios, um convite para ti. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.